Bem, pessoal, continuando aqui essa série de vídeos que eu comecei, né? Eu dei uma parada aí na questão da democracia e anarquismo e eu peguei alguns autores, né? De como é que eles pensam os anarquistas, começando com o Nietzsche. Agora a gente vai para o Marx e vamos ver como é que o Marx faz uma crítica ao Bakunin. Isso aconteceu no livro Crítica ao Programa de Gotha, pelo menos na tradução que eu tenho, que é a tradução que foi publicada pela editora Boitempo, né? Então, o que é a crítica do programa de Gotha? O programa de Gotha é um programa que tenta unificar os dois partidos sociais-democratas que existiam na época, né? Um partido mais da linha lassaliana e o partido que tinha, de certa forma, uma orientação, ou pelo menos tinha uma ideia mais próxima do marxismo. Aí o que vai acontecer? O Marx ele vai fazer uma crítica a esse congresso porque ele acha que as ideias lassalianas venceram as ideias ditas marxistas. Então ele vai fazer uma crítica. E na publicação da editora Boitempo tem uma parte chamada que é uma crítica ao estado de anarquia do Bakunin. Então eu não vou pegar tudo porque tem mais de 50 páginas, entendeu? Vou pegar algumas partes e vamos ver como é que o Marx questiona o Bakunin. Então ele está lendo o livro do Bakunin e em grande medida o Bakunin está atacando o Marx, né? E ele começa a responder no livro ao Bakunin. Lembrando que esse livro foi publicado, né, um pouco depois de que teve a expulsão do Bakunin e dos anarquistas da Primeira Internacional, então existe um celema muito grande entre eles, né, uma animosidade. E eu vou pegar algumas partes, né, para a gente ver como é que o Bakunin e o Marx estão debatendo, principalmente aqui, como é que o Marx está fazendo um questionamento ao Bakunin. Então eu vou ler alguma coisa que o Bakunin fala e o que o Marx responde, ok? Não é tudo, obviamente, né? Peguei algumas partes. Então tem uma parte que o Bakunin vai dizer o seguinte: se considerarmos a questão do ponto de vista nacional, podemos supor, pelas mesmas razões, que, para os alemães, os eslavos acabarão, em relação ao vitorioso proletariado alemão, na mesma dependência escravizadora em que esse se encontra em relação à sua burguesia. Então, o Bakunin está dizendo, né? Enfim, eu não li esse livro, então ele está dizendo aqui que acabariam, né, os eslavos. Então é a velha polêmica, né, que tem aí dos eslavos com os alemães, enfim, polêmica que existe até hoje, né, se a gente for pensar, ok? E aí o Bakunin está fazendo esse questionamento com a resposta do Marx. O Marx vai dizer o seguinte: asneira colegial. Uma revolução social radical está ligada a certas condições históricas do desenvolvimento econômico. Estas são seu pressuposto. Portanto, ela só é possível onde, juntamente com a produção capitalista, o proletariado industrial assume, no mínimo, uma posição significativa na massa popular. E para que tenha alguma chance de vitória, ela tem de ser, no mínimo, capaz de fazer diretamente pelos camponeses mutas mutantes, tanto quanto a burguesia francesa fez em sua revolução pelos camponeses franceses de então. É uma bela ideia supor que o domínio do trabalho inclui a opressão do trabalho camponês. Aí está fazendo uma crítica ao Bakunin. Mas aqui revela-se o mais íntimo pensamento do Sr. Bakunin. Ele não entende absolutamente nada de revolução social, salvo sua fraseologia política. Para ele, suas pré-condições econômicas não existem. E como todas as formas econômicas existentes até hoje, desenvolvidas ou não desenvolvidas, implicam a servidão do trabalhador, seja na forma de trabalhador assalariado, camponês, etc., então ele acredita que, em todas essas formas, uma revolução radical é igualmente possível. E mais ainda, ele quer que a Revolução Social Europeia, fundada sobre as bases econômicas da produção capitalista, realize-se no mesmo nível dos povos agricultores e pastores russos ou eslavos, e não ultrapasse esse fim, esse nível. Embora ponderem que a navegação marítima constitua uma diferença entre os povos irmãos, mas mesmo assim só menciona a navegação marítima por ser uma diferença conhecida por todos os políticos. Aí ele completa: a vontade e não as condições econômicas é a base de sua revolução social. Olha que interessante. Aqui, no final, né, tem várias coisas para discutir, mas no final ele vai dizer: a vontade e não as condições econômicas é a base da sua revolução social. É que é a crítica que fazem até hoje os anarquistas, né? Os anarquistas são voluntariosos.
Eles fazem as coisas sem planejamento, sem olhar para a realidade. Você está entendendo? Então essa crítica já existe aqui, ó, no Marx. Né? Ele vai dizer que o Bakunin é voluntarioso, ele não consegue entender a realidade que ele está vivenciando. Ele meio que coloca a mesma realidade para todas as categorias, ok? Né? E como ele não entende muito de economia, né? Ele acaba, vamos dizer assim, compreendendo, segundo Marx, de uma forma equivocada as visões, né, que o Marx tinha sobre a revolução. Aí continua o Bakunin. Onde há Estado, há inevitavelmente dominação e, por conseguinte, escravidão. É impensável dominação sem escravidão, oculto ou camuflado. Por isso somos inimigos do Estado. O que quer dizer o proletariado organizado como classe dominante? Isso no livro do Bakunin. Aí o Marx responde: quer dizer que os proletários, em vez de combater individualmente as classes economicamente privilegiadas, adquiriram força e organização suficientes para empregar meios comuns de coerção contra elas. Porém, eles só podem empregar meios econômicos que suprimam seu próprio caráter assalariado, portanto, seu caráter de classe. Com sua vitória total, chegam ao fim, por conseguinte, sua dominação, uma vez que seu caráter de classe desapareceu. Aí ele continua. Bakunin, o proletariado ocupará, porventura, os postos mais altos do governo? Aí ele continua. Num sindicato, por exemplo, o comitê executivo é formado pelo sindicato inteiro? Cessará toda a divisão de trabalho na fábrica e as diferentes funções que decorrem dela? E na formação social bakuniniana, de baixo para cima, estarão todos em cima? Então não haverá mais baixo. Todos os membros da comuna serão simultaneamente encarregados da administração dos interesses comuns da região? Então não haverá mais diferença entre comuna e região. Então aqui o Marx está fazendo, né, uma crítica ao Bakunin, tipo assim, tipo, não existe essa relação de baixo para cima, entendeu? Né? Tipo, como se o Bakunin acreditasse que todo mundo estaria lá em cima, né? Porque ele diz assim, então não haverá mais baixo. Tipo, acaba essa hierarquia. O Marx não acredita nisso e faz uma crítica aqui com relação geográfica, inclusive, né? Ele vai dizer o seguinte: parece que o Bakunin não sabe diferenciar comuna de região, ok? Aí ele vai continuar e diz o seguinte, né, no livro do Bakunin: os alemães são aproximadamente 40 milhões de pessoas. Serão, por exemplo, todos 40 milhões de membros do governo? E aí responde o Marx. Ele responde em inglês, certainly, né? Certamente, pois a questão começa com o autogoverno da comuna. Olha que interessante. Eu não sei se é a tradução, eu não li no alemão, mas o Marx fala de autogoverno da comuna. Ele não está falando, então, do Estado comunal. Ele fala de um autogoverno da comuna. Então, tudo começa pelo um autogoverno da comuna. Não sei por que o Marx está falando de autogoverno, né? Mas ele não está falando aqui de Estado comunal, por exemplo, que seria uma outra coisa. Aí, ele continua o Bakunin, fazendo a crítica ao Marx. Então não haverá governo, não haverá Estado. Mas se ele for Estado, então haverá também governantes e escravos. E continua. Esse dilema se resolve de modo muito simples na teoria dos marxistas. Por governo popular, eles entendem o governo do povo por meio de um número escasso de líderes seletos eleitos pelo povo. Então, é uma crítica do Bakunin, que é uma crítica dos anarquistas, né? De que não existe um governo do povo, porque sempre serão algumas pessoas que serão eleitas que se dizem representar esse povo. Ok? Aí, a resposta do Marx. Ele vai falar em francês. Azine chama o Bakunin de asno. Ladainha democrática, delírio político, com ponto de exclamação. A eleição é uma forma política que existe até na menor das comunas russas e no artel. O caráter da eleição não depende desse nome, mas das bases econômicas, do contexto econômico dos eleitores.
É assim que as funções deixarem de ser políticas. Não haverá mais nenhuma função governamental. 2, a repartição das funções gerais se tornará uma questão técnico-administrativa, que não otorga nenhum domínio. E 3, a eleição não terá nada do seu atual caráter político. Então ele está fazendo uma crítica ao Bakunin, ok? Aí ele continua. Se o senhor Bakunin estivesse minimamente familiarizado com a posição de um gerente numa fábrica cooperativa de trabalhadores, todos os seus sonhos de domínio iriam para o inferno. Ele deveria ter se perguntado: que forma podem assumir as funções administrativas sobre a base de um Estado operário, se quiser chamá-lo assim? Aí o Bakunin vai dizer o seguinte: isso é interessante. Os marxistas sentem essa contradição reconhecendo que o governo dos doutos, essa tradução já foi o governo dos sábios, né? O Bakunin, inclusive, usa muito francês para falar desse governo, né? Tipo um governo de intelectuais, né? Tipo, será o governo mais opressor, mais odiado, mais desprezível do mundo e, apesar de todas as suas formas democráticas, será na verdade uma ditadura. Confortam-se com o pensamento de que essa ditadura será apenas transitória e breve. Então essa crítica o Bakunin faz, que os anarquistas fazem, né? Até hoje. Os anarquistas não acreditam que existe a possibilidade de você chegar numa sociedade igualitária, né? O comunismo, assim por diante, anarquia, né? Se você passar por um Estado. Basicamente é isso, né? E aí ele está pegando essa frase do Bakunin, ele vai responder. Não, mon cher, ele responde em francês, porque quando ele faz isso, ele meio que fica ironizando o Bakunin, né? O Marx é sempre assim, né? Ele gosta primeiro de desclassificar a pessoa, né? Ele, se você pegar todas as críticas que ele faz às pessoas, o Marx sempre faz isso, né? Ele desqualifica o oponente primeiro. Então ele desqualifica, fala, você é burro, você é um imbecil, você não sabe nada. Aí depois ele ataca, entendeu? Para que a pessoa depois nem se preocupe em ler o cara. Porque ele tá dizendo assim, olha, nem vai se perder tempo com esse cara aí, porque ele é muito ruim, entendeu? Ele fala muita asneira. Então não se preocupa com ele. E geralmente é isso que acontece com os marxistas, né? Eles não leram Bakunin, eles não leram Proudhon, eles não leram Stirner, mas eles acham que o que o Marx já falou já basta, né? Porque o Marx tem essa, vamos dizer assim, essa forma, né? Vamos dizer assim, de combater o oponente, o adversário, atacando e desqualificando. Então, nisso, ele vai dizer: não, Moncher, que a dominação de classe dos trabalhadores sobre as camadas sociais do velho mundo que lutam contra ele só pode existir enquanto não for eliminada a base econômica da existência das classes. Então, o Marx acha que a dominação existe porque existe uma dominação econômica. Acabando a dominação econômica, acaba a dominação de classe. Então ele está questionando o que no Bakunin? Que quando o proletariado toma o poder e impõe uma nova forma de governo, né? Automaticamente ele tira o poder econômico da classe mais rica. Tirando o poder da classe mais rica, que é o poder econômico, automaticamente acaba o poder de classe. Por quê? Porque aí não tem mais classe econômica que manda na outra classe, já que o proletariado, enquanto classe trabalhadora, né, enquanto classe que tem agora, inclusive, os meios de produção, ok? É isso que o Marx está imaginando, né? Ela não tem, tipo, ela não está num papel subserviente. Por quê? Porque ela tem esse monopólio agora, que é o monopólio econômico. O Bakunin não acredita nisso, os anarquistas não acreditam nisso, né? O Bakunin não acredita por quê? Porque o Bakunin acha que isso, na verdade, vai fazer com que o proletariado, em nome de algumas pessoas, em nome do proletariado, melhor dizendo, vão tomar o poder. Nunca é o proletariado, né? E ele vai virar uma classe em cima de outra classe. Então é como se tivesse uma classe de sábios proletários sobre a outra camada proletariada, ok? Mas é a visão que o Marx tem, obviamente, né?
E aí, para a gente fechar, pessoal, porque é muito grande isso daqui, né? O Bakunin vai dizer o seguinte: sua única preocupação e meta, dizem eles, então o Bakunin dizem eles, está falando dos marxistas, será educar e esclarecer o povo, tanto econômica quanto politicamente, num nível tal que o velho governo logo se torne inútil e o Estado perca todo o caráter político, quer dizer, todo o caráter dominador, transformando-se por si mesmo na livre organização dos interesses econômicos da comunas. É uma contradição manifesta. Se o Estado deles acabará realmente por se tornar popular, por que então, por que então eliminá-lo? Interessante, né? E se sua eliminação é necessária para a libertação efetiva do povo, como se atreve a chamar de popular? O Bakunin foi muito interessante aqui, né? Ele foi muito certeiro, eu acho, né, na crítica dele, né? Tipo, se o Estado é popular, então por que não acaba com o Estado? Já que ele é popular. E se ele é popular, por que precisa de Estado? Ok? Ou seja, está falando uma contradição. Aí vai responder, e aí é interessante, vai responder o Marx sobre essa frase do Bakunin. Afora o insistente martelar no Estado Popular de Liebknecht, Liebknecht é o Karl Liebknecht, que está, desculpa, William Liebknecht, que está agora na formação do Partido Social Democrata, né, no programa de Gotha, que está próximo ao marxismo, inclusive, que é uma bobagem, que vai contra o Manifesto Comunista. Ou seja, o Marx acha que Estado Popular do Liebknecht, o Estado Popular, é uma bobagem que vai contra o Manifesto Comunista. É como se o Bakunin tivesse pegado a ideia do Estado Popular, atacasse o Marx, mas o Marx está dizendo, olha, eu não falei isso, porque se você pegar o Manifesto Comunista, eu não falo desse Estado Popular. Mas enfim, ali continua. A questão é a seguinte: como o proletariado, durante o período de luta para derrubar a antiga sociedade, ainda age com base na antiga sociedade e, por conseguinte, continua a se mover entre formas políticas que mais ou menos pertenciam àquela sociedade, ele ainda não encontra, durante esse período, sua constituição definitiva e emprega meios para a sua libertação, que depois dessa libertação deixam de existir. Por isso, o Sr. Bakunin conclui que seria melhor o proletariado não fazer nada e esperar pelo dia de sua eliminação geral, o dia do juízo final. Então, Marx, aqui, ele está fazendo uma outra crítica ao Bakunin, dizendo que, e aos anarquistas, né? Os anarquistas querem um dia, né? Tipo, você vai ter um dia revolucionário que vai lá, pum, muda tudo, entendeu? Enfim, acho uma análise meio estranha, equivocada do Marx, mas enfim, é aqui que ele está atacando o Bakunin. Ok? Então, o Bakunin. O que ele ataca no Bakunin? Fala, ó, Bakunin, eu não falei disso, só pega lá o Manifesto Comunista, isso tem muito a ver com Karl Liebknecht, ok? E por que eu acredito, né? O Marx fala, por que eu acredito de que tem que ser uma transição para o comunismo, não tem como ser direto o comunismo? Porque você tem ainda todas as lógicas sociais dentro da estrutura montada, vamos dizer assim, né? Pela burguesia, e você não pode simplesmente suprimir isso de um dia para a noite e abrir mão disso de um dia para a noite, entendeu? Porque é isso que faz a sociedade funcionar. Ok? Então você vai lá, pum, destrói tudo, e aí? Como é que fica a sociedade, né? Então ele está dizendo o seguinte: ó, se você mudar a forma da sociedade se organizar, isso acontece nesse estado socialista, para depois chegar numa sociedade comunista. Ok? Então é isso é, que o Marx e o Bakunin estão discutindo. Então, basicamente, né, o que é interessante aqui entender então, tipo, o Bakunin e o Marx tiveram uma celeuma conhecida na Primeira Internacional, né? E aí eu peguei alguns parágrafos, né, dessa polêmica na crítica, né, que o Marx faz ao livro Estatismo e Anarquia, né, que chama Resumo Crítico de Estatismo e Anarquia, de Mikhail Bakunin. E aí ele está dentro do livro Crítica ao Programa de Gotha, né, publicado pela editora Boitempo. Então, enfim, quis mostrar para vocês aqui, né, porque a gente sabe muito do que o Bakunin fala do Marx, mas a gente às vezes acha que o Marx não leu o Bakunin, né, ele leu, e ele fez uma crítica à leitura do Bakunin, dizendo assim, ó, Bakunin tem coisa que ele não entendeu o que eu disse,
não é? Tem coisas que o Bakunin fala é basicamente fraseologia, né? Tipo, ele fala, mas não tem nenhuma base para funcionar realmente, né? Então, basicamente é isso, né? Então, eu queria mostrar aqui a crítica que o Marx faz ao Bakunin a partir da leitura do livro Estatismo e Anarquia. Lembrando, como eu estava, só para nova, realmente relembrar, é depois da Primeira Internacional, do fim da Primeira Internacional, né? Então você teve tudo isso, né? E aí o Bakunin ataca, de certa forma, o Marx, e aí o Marx responde esses ataques atacando o Bakunin e, como eu estava dizendo, desqualificando. Beleza, então, pessoal? Então era isso que eu queria demonstrar aqui, um pouco dessa polêmica Marx e Bakunin a partir da visão do Marx. Então, um abraço a todos e todas.